Portugal 2011 é sinónimo de crise, eleições antecipadas e hoje chega o primeiro grande debate na SIC, aqui no Jornal da Noite, Clara. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro debate na SIC entre candidatos às legislativas e que hoje coloca frente a frente José Sócrates, do PS, e Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda. Ditou o sorteio que comece José Sócrates e termine Francisco Louçã. Muito boa noite a ambos. Engenheiro José Sócrates, o senhor tem acusado a oposição de ter levado o país a uma crise desnecessária, mas ainda não ouvimos falar das suas responsabilidades políticas enquanto governante. Assume que errou, assume que avançou com políticas que foram prejudiciais ao país? Eu sou responsável por uma governação muito difícil e muito exigente que pretende responder à mais séria, profunda crise internacional que vivemos nos últimos 80 anos. E isso levou naturalmente a governação a ser uma governação de medidas difíceis, de medidas exigentes, que eu assumi em 2010 e em 2011, sempre na defesa do interesse geral. Mas eu sou responsável por 6 anos de governação, é verdade. 6 anos em que procurei sempre responder aos problemas essenciais do país. Foi por isso que fiz a reforma da Segurança Social, pela qual sou responsável, e que nos levou, aliás, a não ter que mudar a idade da reforma, porque fizemos em bom tempo essa reforma da Segurança Social. Como sou responsável pela reforma na área da energia, pelas energias renováveis. O senhor não lança o ónus, enfim, lança sobretudo o ónus para a oposição. Em relação às suas responsabilidades, era isso que eu queria saber. É isso mesmo. As minhas responsabilidades são por tudo o que fiz nestes 6 anos. E queria recordar algumas dessas reformas que respondem àquilo que são os déficits estruturais da nossa economia e da nossa sociedade. Eu sou responsável também pela reforma na energia, como já lhe disse, pelas reformas que fiz na educação, no primeiro ciclo do básico, pelo inglês no básico, pela melhoria das nossas escolas, pela requalificação das nossas escolas. Sou responsável pela reforma das novas oportunidades, que deram oportunidade de qualificação a tantos portugueses, como sou responsável pelas reformas que fiz na área da ciência. Como fui responsável também pelas reformas que fiz na modernização administrativa, pelo programa Simplex, pela simplificação administrativa. A mim podem-me acusar de muita coisa. Ou seja, não assume nenhum erro. Eu lembro há uns anos disse que o único erro tinha sido, enfim, não ter investido suficientemente na cultura. Por favor, que eu estava à espera que eventualmente assumisse algum tipo de erro na governação dos últimos 2 anos. Eu fiz, ao longo destes 6 anos, muitas reformas, muitas mudanças. Claro está que quem age e quem governa pode cometer erros, mas há um erro que eu nunca cometi. Foi o erro de não agir, de não fazer. E há também uma responsabilidade que eu não posso aceitar. É a responsabilidade de ser responsável por esta grave crise internacional que o mundo está a atravessar. Francisco Louçã. Esta crise internacional, deixe-me só acabar, é da responsabilidade não de nenhum Estado, de nenhum governo, mas dos mercados financeiros que agiram com ganância, que agiram com irresponsabilidade e que agiram com falta de escrúpulo. Mais do que perguntar-lhe qual a responsabilidade de José Sócrates no atual estado do país, o senhor já classificou muitas dessas ações como fracasso, no entanto, foi um fracasso em termos de políticas que muitas vezes tiveram o apoio do próprio Bloco de Esquerda. Qual é a responsabilidade do Bloco também no estado a que o país chegou? No momento atual, todos temos que enfrentar a responsabilidade de tirar o país desta crise. Nós ficamos a saber ontem que Portugal vai pagar aproximadamente 30 bilhões de euros por um empréstimo de 78. E por isso devemos perguntar-nos o que é que nos trouxe até aqui. E foram sucessivos erros, sobretudo no último ano. Erros da governação. No primeiro PEC, reduziu-se o abono de família. Mas o engenheiro Sócrates prometeu que era o último, estava tudo resolvido. Veio logo um segundo PEC a seguir, no mês seguinte, e já foi um aumento do IVA e estava tudo resolvido. Veio depois um terceiro PEC e estava tudo resolvido e era novo aumento do IVA e um corte nas prestações sociais. E por isso temos uma crise económica gravíssima e uma crise social gravíssima. E eu queria ter aqui já uma conversinha sobre a questão da segurança social. Porque ela é estratégica, aliás o engenheiro Sócrates referiu-se a isso, é estratégica para o que vai acontecer no país. Eu apresentei uma proposta robusta e tecnicamente preparada para mudar o padrão de emprego que a segurança social permite, criando uma nova taxa de 3% sobre o conjunto do valor gerado por uma empresa, de tal modo, 3% em média, de tal modo que possa pagar um pouco menos uma pequena e média empresa que cria emprego, e mais uma empresa do setor capital intensivo que não cria emprego, mas tem valor. Isto sustenta a segurança social e desenvolve-a. Mas eu não sei qual é o programa do Partido Socialista. Eu ouvi o Partido Socialista criticar duramente o PSD, que embatucou com as suas ideias da redução da taxa social única e, aliás, com críticas certas. Mas olho para o que o PS aprovou e para o que está no documento da Troika e vejo que até outubro vai ser proposto uma nova proposta sobre a taxa social única. Mas vejo mais, engenheiro Sócrates. O que eu olho é quando vejo a carta que o Governo escreveu ao FMI, que ninguém citou até agora, eu vou-lhe citar. A carta é do Governo, não é do FMI e não é da Troika, é do Governo.
E a carta diz assim: um objetivo crítico do nosso programa é conseguir uma grande redução da contribuição patronal para a segurança social. Vamos ouvir José É isto que está... Não, deixe-me concluir, por favor. E fazê-lo da seguinte forma, mudando a estrutura ou as taxas do IVA, cortes sociais ou aumentar outros impostos. E hoje eu vi o que é que o FMI dizia a este respeito. E o FMI propunha, o que o FMI garantia, que o que o Governo está a negociar é cerca de 5 bilhões de redução na contribuição para a segurança social do patronato. Ou seja, 3 vezes o que o PSD propõe. E eu queria saber como é que vai ser paga essa proposta que o senhor se comprometeu na sua carta ao FMI. Em primeiro lugar, Francisco Louçã, eu sou responsável por muita coisa. Todos os governos europeus tiveram que fazer adaptações da sua política para fazer face à crise das dívidas soberanas. Todos os governos mudaram os seus PECs, tal como tivemos que fazer aqui no nosso país. Mas há uma coisa pela qual não sou responsável. Foi pelo agravamento da crise económica em consequência desta crise política que o senhor ajudou a causar. Por isso não posso ser responsável. É o senhor um dos responsáveis. E esta crise política era evitável, prejudicou o país. E prejudicou o país levando-nos à ajuda externa e prejudicou o país de forma irreparável na sua reputação. E tenho esperança que isso possa ser recuperado nos próximos anos, mas esse prejuízo cá fica e é da sua responsabilidade. Em segundo lugar, Francisco Louçã, quero dizer-lhe o seguinte. Desde 2005 até 2010, as transferências sociais do Estado, que são a base da política de redistribuição, subiram de 17% para 22%. Eu nunca ouvi dizer uma palavra de saudação a essas políticas sociais. Entre 2005 e 2010, nós reduzimos a pobreza entre os idosos de 28% para 20%. E com quê? Fundamentalmente com o complemento solidário para idosos. Há 260 mil idosos que recebem esse complemento solidário porque nós o implementamos. E 260 mil idosos que recebem cerca de 1.000 euros por ano. Isso faz toda a diferença entre estar em risco de miséria ou sair desse risco de miséria. Agora vamos à taxa social única. Taxa social única. Quero dizer-lhe o seguinte, Francisco Louçã, para esclarecer este ponto. Aquilo que o Governo negociou com a Troika está escrita no memorando de entendimento e nada mais do que isso. E o que está lá dito é apenas isto. É apenas o seguinte. Nós comprometemos-nos a fazer um estudo que possa levar a uma proposta para estudar a redução da taxa social única que pode ser compensada com 3 alternativas. Com ou o aumento da receita fiscal ou a redução da despesa. É isso que está escrito nesse memorando de entendimento, nada mais. Isso foi o compromisso. Um momento. Não está estabelecido. Não está estabelecido e isso será objeto de negociação posterior. É por isso que o Governo, como sabe, sempre teve esta posição. Nós gostaríamos de reduzir a taxa social única, mas não a reduzimos porque isso levaria a um aumento de impostos e nós não temos a receita fiscal para compensar essa redução da taxa social única e não queremos prejudicar a nossa segurança social. E nunca irá tão longe quanto o PSD? Não, é isso mesmo. É que o que acontece é que o PSD decidiu avançar com a concretização disso, com uma redução de 4 pontos percentuais. Ora, o que é que isso significa? Isso significa 1.600 milhões de euros. Onde é que o PSD vai buscar esse dinheiro para compensar a segurança social? Já que a segurança social não pode ficar sem esse dinheiro, porque estão em causa as nossas pensões. O PSD aí tem uma resposta atabalhoada. Primeiro diz que é com a reestruturação do IVA, ficou-se a perceber que a reestruturação do IVA vai servir para reduzir o nosso déficit e não para compensar essa redução da taxa social única. E finalmente hoje, o coordenador do programa explicou com uma clareza meridiana é que vão mexer na taxa intermédia. E porquê que eu não estou de acordo com isso? Por uma outra razão. Não é apenas por o que isso significa de aumento dos impostos, que é um aumento brutal do IVA e o IVA já está muito alto. É também porque isso afeta a principal indústria que o país tem ao nível das exportações, que é a indústria turística, e a restauração é a base disso. Vamos lá entender. Eu falarei do que penso sobre o PSD quando estiver com o PSD, como compreenderá. A pergunta foi minha, de qualquer forma, não, para com tentar certeza, perceber até com quanto é que iria, com não é? certeza. Quanto Bom, é que iria mas eu quero reafirmar isso porque os debates são assim de olhos nos olhos. Taxa social eu única. quero falar da proposta do PS. Porque é verdade o que o engenheiro Sócrates diz. Desculpe, não me vai interromper, por favor. Não me vai interromper. O que o engenheiro Sócrates diz é que está um memorando da Troika que afirma uma posição. Certo. É a única coisa que é certo. estabelecemos. Mas estabeleceu mais. É que fez uma carta do Governo
assinada pelo Ministro das Finanças. Eu tenho aqui, vai-me desculpar. Sei, não, então, sei. mas não me diz interrompa, por exatamente favor. a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. Não, é a mesma Eu coisa. repito porque quero que me explique isto. O que ela diz é um objetivo crítico do nosso programa, do seu, É o que está é escrito uma no memorando de grande entendimento. redução, não, é concreto. É uma grande redução da contribuição patronal para a Segurança Social. Eu quero saber qual é a grande redução. Porque compreenderá que se tem isto aqui e diz que vai fazer agora um estudo, não pode propor uma grande redução se ainda não fez o estudo. Não, mas espera, não me interrompa. E depois diz 3 medidas concretas. Não, 3 medidas concretas. 3 alternativas concretas. Sim, senhor. É muito diferente. 3 alternativas. Desculpe. Não é para o que É que eu importa. sei que lá está, não é? Eu sei que está desejoso de me interromper, 3 mas faça, alternativas por favor, não concretas. interromper. Primeira alternativa. Alterar a estrutura, já disse que não. Alterar as taxas do IVA, já disse que não. Reduzir a Cortes despesa. na despesa Cortes na despesa. ou aumentar Sim, sim. outros impostos. Sim, sim. E agora o que eu quero saber é, primeiro, quanto é que é uma grande redução É isso mesmo. na contribuição patronal? O FMI diz que são 5 a 7 bilhões. Isso é com o Não, FMI. é certo, mas então tem que nos desmentir. Porque o FMI não diz bem assim. O FMI diz, estamos em negociação com o Governo, estamos satisfeitos porque o Governo está a preparar uma redução de 5 a 7. Não. Se me disser que isto é mentira, este assunto Isso fica em não salvo. é verdade. Desculpe, não me interrompa, por favor. Não é verdade. Não me interrompa, por favor. Só uma pergunta, Francisco. E, portanto, há alguma para hipótese concluir, de haver aí um lapso nas contas? É porque esses valores representam não há. 50% de não, todas não há as, lapso. enfim, Exatamente. das contribuições Exato. para a Mas Previdência. isso é que é uma gigantesca transferência. Mas São faz 23,75. Passar para 12 ou para 10 é uma gigantesca redução. Mas é o que o engenheiro Sócrates escreve na carta. Uma grande redução, a major reduction. É isto que está Isso aqui. está na E carta, tem que nos dizer como o quê? está no memorando ao Francisco Louçã. Mas não, se me permite, é o que está posso aqui. Mas tem que dizer esclarecer quanto. isto? Muito bem, Não nos mas vai posso- dizer que vai estudar. Porque é Só, daqui a 5 Francisco Louçã, dá-me meses. licença que eu Com certeza esclareço. que sim. Mas vai-nos dizer quanto e porquê. Vamos Compreenderá encerrar que esta é uma decisão esta matéria que os portugueses da- precisam da de taxa saber. social única, engenheiro José Sócrates. Precisam, e eu quero contribuir para esse seu esclarecimento. O FMI tem uma posição. Essa é a posição do FMI, não é a posição do Governo. A posição do Governo sempre foi, e continua a ser, que qualquer redução da taxa social única deveria ser feita quando houvesse margem orçamental. No último orçamento para 2011, nós discutimos isso com o PSD. O PSD queria reduzir a taxa social única e nós opusemos-nos. E quanto é que estava em causa? 0,25 da taxa social única. Portanto, quando se fala numa redução da taxa social única, o compromisso que o Governo fez com o FMI e com a Troika foi, em primeiro lugar, estudar. Em segundo lugar, definir uma redução que para o FMI pode ser uma grande redução, mas não é para o Governo. Porque, como digo... Quanto é que é a sua? Repare, no meu ponto de vista, nós só devíamos reduzir a taxa social única quando tivéssemos margem orçamental, porque eu não estou disponível para subir largamente os impostos do consumo, como está o PSD, para compensar Mas essa o quebra da memorando segurança social. não deixa essa possibilidade. Isto é uma- Deixa. Não, deixa estudar quanto e definir depois qual a forma de compensar. E nessas formas que o Francisco Louçã leu, que são iguaizinhas ao memorando de entendimento, está lá dito, ou redução da despesa, ou aumento dos impostos, ou reestruturação do IVA. Nessas 3 hipóteses, o Governo ficou de estudar e foi o compromisso que se estabeleceu, porque por parte do Governo nós não teríamos sequer que essa medida figurasse no acordo com o FMI. É um compromisso. Agora, quanto é que nós estamos a pensar? Bom, no orçamento para 2011 nós pensámos em 0,25. Nós podemos estudar uma pequena redução e gradual redução da taxa social única, mas eu não estou de acordo com uma redução brutal de 4 pontos percentuais. Porquê? Mas de Porque quanto, isso é senhor engenheiro? transferir, De quanto é porque que- isso é transferir, repare, é transferir impostos das empresas para impostos para todos os cidadãos. E eu acho que isto deve ser feito de forma gradual. E pior, é quando se pensa em mexer na taxa intermédia, isso significa afetar a competitividade de um setor estratégico para as exportações, que é o turismo. Mas se repare, Vamos encerrar a questão Vamos da então social encerrar, única, por favor, mas para para que avançar. seja esclarecido. Francisco Louçã, Vamos entender. tem os últimos 2 Aqui minutos. diz sobre que é esta uma matéria. pequena redução. Na carta que escreveu, diz que é uma grande redução. Não. Mas entendamos bem, Desculpe, é uma grande redução. Desculpe, está escrito na Bom, carta. mas uma grande redução pode ser 1%. Uma isso grande já redução ser pode ser grande. pequena. Bom, Grande. bem. Então os portugueses estão já a perceber o que é este debate. 0,25. Estão já a perceber o que é este Nós debate. opusemos a 0,25. Engenheiro Sócrates. Vamos agora vou deixar falar. Francisco Louçã concluir Na o carta raciocínio. que escreveu a FMI diz grande redução. É o que está no memorando, Sim, não é senhor. a carta. Grande Desculpa, redução. Francisco, não insista Mas nisso. desculpe. A carta é igual ao memorando. Eu acho que isto não é um combate de boxe. Portanto, era preferível não haver interrupções sucessivas. E já lhe disse isto com muita clareza e gosto de eu não repetir. interrompo. Entendamos Só bem. queria desfazer. Esta decisão é tomada em outubro. Vai vigorar no orçamento do próximo ano. Entra em vigor no dia 1 de janeiro. E isso é o compromisso do memorando.
Diz lá outubro, que é a proposta do orçamento. E vai-me dizer que um governo que diz lá fora que quer fazer uma grande redução, e em Portugal diz que a grande redução é pequena, que tem que apresentar em outubro, ou seja, é das primeiras decisões que o governo tem que tomar, que é o orçamento futuro. Das primeiras decisões. Mas diz-me que ainda não estudou. É verdade. E é preciso que se perceba bem. Porque se o governo tem tudo em cima do joelho, quer dizer que apresenta ao FMI uma proposta, apresenta no memorando uma proposta, mas não a estudou. Não sabe dela. E os portugueses vão votar no dia 5 de junho, já viu. E vão votar decidindo sobre a segurança social. Porque eu olho para o que está no documento da Troika, o documento que o senhor assinou com Paulo Portas e Passos Coelho. E o que é que ele diz sobre a segurança social? Não diz só isto. Não diz só isto. Diz que vai propor alguma medida que não nos quer dizer qual, e por visto neste debate não quer dizer qual, nem quanto, nem de que forma, nem qual é a compensação. Porque se a compensação é aumento de outros impostos, ou aumento de taxas do IVA, ou reduções no Estado Social, isso quer dizer que afeta as pessoas. Mas o que nós já sabemos agora é que a proposta que faz, já como o PEC 4, porque o engenheiro Sócrates tem razão, este documento é o PEC 4, essencialmente. E o PEC 4 já estava gravado, sim, já estava a tirar 890 milhões de euros às pensões com o congelamento. E o congelamento eu queria perder 20 segundos a explicar aos portugueses de que é que se trata. Hoje foram divulgados os números da inflação. 4,1% nos primeiros 4 meses do ano. Vamos ver o que acontece. Mas chegarmos ao fim do ano com esta inflação, em que as pensões estão congeladas todas, e no próximo ano com esta inflação, teremos 8 ou 9 ou 10% de inflação. E se as pensões estão congeladas 8% ou 9 ou 10%, quer dizer que os pensionistas perderam um mês da sua pensão. Perderam o subsídio de Natal. E é isto que é inaceitável. Perder um mês. Sim, 8% de 14 meses é perder um mês. É só fazer as contas. E a matéria de inflação não afeta só esses setores, afeta todos os setores de trabalho na sociedade. Engenheiro José Sócrates, admite que a inflação deixe de fazer parte da política salarial do país? Nós não temos um problema, como tem outros países, de indexação da subida dos salários à inflação. E, portanto, não temos esse problema que tem outros países. Mas admite que deixa ou não? Não, ao contrário, eu acho que a inflação será sempre considerada em todos os aumentos salariais em todas as empresas. Mas essa questão foi ou não discutida com os parceiros sociais e até está no memorando da Troika? Não está. Não está porque, ao nível europeu, há uma política para desligar os aumentos salariais da indexação à inflação. Mas nós não temos esse problema porque não temos essa indexação. Mas, se me permite, eu gostaria de voltar ao assunto só para dizer o seguinte. A posição do Governo está clara. E está clara desde 2011, a altura em que elaborámos o orçamento. O Governo... Agora não me interrompa, só um momento. O Governo não deseja reduzir a taxa social única com um brutal aumento de impostos. Fizemos um compromisso com as outras instituições. Esse compromisso é, em primeiro lugar, estudar. Sim, porque é preciso estudar antes. E depois, ao apresentarmos a proposta, nós veremos qual é a melhor forma de compensar as receitas para a Segurança Social. O problema com o PSD é o outro, e o Francisco Louçã pretende confundir as duas coisas. É que o PSD avança já com uma proposta. Nós queremos reduzir 4%. E nós não estamos de acordo. E porquê? Porque isso conduz a um aumento brutal no IVA. Porque só há uma E os portugueses querem saber, engenheiro, vai ou não haver aumento de impostos? Deixe-me acabar, se faz favor, para explicar este ponto. Isto quer dizer que aumentar o IVA para reduzir a taxa social única, quer dizer reduzir os impostos às empresas para aumentar muito para todos os consumidores. E é esse mix com o qual eu não posso concordar. Mas se me permite... Mas a política fiscal, o que é que os portugueses podem esperar de um governo de José Sócrates? Clara de Sousa, eu gostaria de regressar à ideia... Já respondi à questão da indexação, a propósito da inflação. Mas se me permite, eu gostaria de regressar a um ponto que é o seguinte. Há bocado o Francisco Louçã disse que esteve a ler o programa do Partido Socialista. Eu quero fazer aqui um ponto de ordem, Francisco Louçã. Não vai mostrar uma pastinha, não? Não. Vou dizer que é que a mesma graça dito duas vezes, com franqueza, não tem graça, não é? É, mas sabe uma coisa? O senhor ainda não tem programa. E eu quero lhe dizer o seguinte. Não acho legal vir para os debates sem ter antes o programa. E eu gostaria de ter lido o seu programa. Bem, eu sei que isso é de má memória para si, há 2 anos atrás. Mas lamento muito. Eu não acho que seja um contributo para a democracia, para o debate político. E não acho que seja também leal para com os adversários chegar aos debates e não ter o programa. E o senhor Dr. Francisco Louçã não tem o programa do seu partido. E eu lamento que isso tenha acontecido. Diz-me, vou apresentar amanhã. Lamento muito. Deviam ter pensado nisso antes, porque os debates estão marcados há muito tempo. 2 minutos e é já o segundo debate que eu faço
sem ter a possibilidade de ler os programas dos Mas meus quer responder diretamente ao Francisco senador? Louçã, lamento, mas não parece que isso seja um contributo para o bom debate democrático. O Primeiro-Ministro gosta de fazer a mesma graça duas vezes. Normalmente isso Desculpe, não não é resulta. nenhuma graça, isto é mas muito sério. deixe-me dizer-lhe o É seguinte. muito Ainda sério. bem que lembrou o debate de há 2 anos atrás. Porque nesse debate, o então candidato José Sócrates, na altura Primeiro-Ministro, em eleições, acusou-me de atacar o bolso da classe média porque queria diminuir os benefícios fiscais para a Não. medicina privada e para a educação privada. Não. Bem, eu olho, Eliminar, por favor, não me eliminar. vai interromper. E bem sabemos o que estava lá escrito. E o que estava dito. Sim, sim. E o que foi dito no debate. O que é que faz José Sócrates quando chega ao governo? O que é que faz nestes PECs? Atacar os abonos de família, congelar as pensões, reduzir os salários, atacar a classe média com o aumento do IVA. O senhor é o Primeiro-Ministro campeão do aumento do IVA, 4%. Atinge mais os mais pobres, mas também vai ao bolso da classe média. Quando a classe média vê a carteira, encontra lá uma mão, mas não é minha. É do governo que a atacou duramente. Mas também na questão dos apoios fiscais. E o apoio fiscal à saúde tornou-se neste PEC, veja só José Sócrates a governar, um dos alvos mais fanáticos, mais agressivos. Tirar 1.400 milhões de euros em comparticipações, em isenções, em apoios em medicamentos, em serviços hospitalares, como projeto para o país, quer dizer que todas as pessoas que contribuem para os impostos vão pagar mais 300 euros para um Serviço Nacional de Saúde. E já nem lhe digo o que é a desilusão tremenda que qualquer pessoa à esquerda tem que ter com o facto deste governo só ter entregue hospitais públicos à gestão privada. No que é que Mas o eu vou Estado Social voltar à do Bloco de questão. Esquerda é diferente do Estado Social do Justamente, PS? uma Vamos das questões foi a que tivemos a diferenças. discutir aqui. Porque o engenheiro Sócrates critica o programa que o Bloco de Esquerda apresentará 3 dias depois de ter realizado um Critica congresso. a sua ausência, Certo, 3 desculpe. dias depois do seu congresso. E eu vou-lhe dar, porque eu comprometi-me a apresentar uma proposta por dia e aqui tenho. Fiz uma proposta por dia até agora e assim continuarei. Os portugueses já a viram. É como nós entendemos. Mas quero-lhe falar de uma. É que no programa do PS não está a redução de taxa social única. Na carta ao FMI, de que o Primeiro-Ministro não quer falar, é um elemento crítico do nosso programa. Um elemento crítico do nosso programa. É importantíssimo. Uma grande redução, que já percebemos. Não é grande se for pequena, que é pequena se for grande, mas não está no programa do PS. O programa do Isto PS tem foi feito enormes antes consequências. Deixe-me da concluir, por assinatura favor. do acordo. Pois é, está bem, mas o PS já podia ter falado E já do vamos que é a falar sua disso. proposta. Porque o engenheiro Sócrates diz só por cortes na despesa ou por aumentos de impostos. É verdade. E eu quero saber quanto, porque os portugueses não concordam com a proposta do PSD. Certamente eu não concordo. Vou criticá-la quando Passos Coelho estiver aqui. Mas os portugueses sabem o que é que os partidos propõem, menos o PS, que se comprometeu com o FMI a um grande corte. Mas não quer dizer aos portugueses quanto. Isto torna-se absolutamente inaceitável. O Dr. Francisco Louçã. O Dr. Francisco Louçã tem uma grande habilidade para mistificar aquilo que não pode ser comparável. Nós há 2 anos discutimos aqui os benefícios fiscais. Qual era a proposta do Bloco de Esquerda? Ao contrário do que diz, era eliminar todos os benefícios fiscais. Era isso que estava escrito no seu programa. E não volta atrás, porque era isso que estava escrito. Todos. Qual era a nossa proposta que estava... ler o programa? Desculpe, dá-me licença, agora não me interrompa. O que é que estava escrito no nosso programa, Francisco Louçã? Estava escrito que nós iríamos mexer nos benefícios fiscais por forma a reduzir as injustiças. E é isso que temos feito. O que é que nós decidimos fazer nos benefícios fiscais? Não foi eliminá-los, não. Foi definir um teto. Um teto para a utilização desses benefícios na saúde e na educação. E esse teto é de inteira justiça. E porquê que é de inteira justiça? Porque, como o Francisco Louçã sabe, quem utiliza mais os benefícios fiscais na saúde e na educação são os mais ricos. São aqueles que têm mais posses. E esses eram os que estavam a ser mais beneficiados. E por isso nós impusemos um teto. Nós não acabamos com esses benefícios. Dizemos a todos os portugueses, quer ter deduções fiscais na saúde, pode tê-los, mas é até este limite. Porquê? Porque isso torna os benefícios fiscais, as deduções fiscais, mais iguais entre todos os escalões de rendimento. É por uma questão de justiça. E dir-me-á, fez isso depois? Não é verdade, Francisco Louçã. Porque no programa de 2009 nós já tínhamos isto inscrito no nosso programa de governo. Mas se me permite, não, desculpe, agora dê-me só um minuto para dizer o seguinte. Vamos lá estudar então as propostas do Dr. Francisco Louçã. Como é que se responde à crise? A resposta à crise da dívida soberana tem que ser feita com austeridade. E os partidos com responsabilidade apresentam as suas propostas. Mas o Francisco Louçã quer se colocar ao lado. Quer apenas criticar.
quer apenas aquilo que é fácil. Vejamos o que é que o Bloco de Esquerda prevê. O que é que o Bloco de Esquerda propõe? Não temos programa. E isso é criticável, Francisco Louçã. Peço desculpa, é muito criticável. Mas eu fui ver a sua moção. A moção que acabou de aprovar na sua convenção. No domingo. É verdade. Bom, já não vou falar de alguma linguagem que Francisco Louçã, eu não sei como é que posso interpretar esta boa, engenheiro Sócrates. Sim, mas dizer que o problema de Portugal é a sua burguesia, está aqui escrito, olha, o problema de Portugal é a sua burguesia. O objetivo do socialismo é derrotar os donos de Portugal. Não compreendo esta linguagem. Mas vamos ao essencial da sua proposta. O que é que Francisco Louçã propõe para resolvermos o problema? Diz assim, vamos reestruturar a dívida. O que é que significa reestruturar a dívida? Reestruturar a dívida é um termo técnico. Isto significa não pagar parte da nossa dívida. Isso seria trágico para Portugal, engenheiro José Sócrates? Absolutamente trágico. Quais eram as consequências para o país? Vou responder. Isso significa calote aos credores. Isso significaria, em primeiro lugar, Portugal passar imediatamente a fazer parte do lote de países que não cumprem. Da lista negra. Isso significaria, desde logo, o colapso no sistema financeiro, porque nenhum dos nossos bancos, nenhuma das nossas grandes empresas poderia, digamos assim, financiar. Isso teria consequências gravíssimas na nossa economia, nas empresas e nos trabalhadores. Pagaríamos isso com desemprego, com falências e com miséria, Francisco Louçã. É por isso que essa proposta é absolutamente irresponsável. Reestruturar a dívida, como dizem os cartazes, significa exatamente o quê? Vou explicar com muito gosto, mas não vou deixar o engenheiro Sócrates sem resposta. Porque os portugueses perceberam que o senhor diz uma coisa e faz outra. Diz uma coisa e faz outra. Eu acho que o engenheiro Sócrates tem um problema grave com o país. E esse problema é esta facilidade de saltar de uma opinião para outra. Nós temos opiniões diferentes sobre a política fiscal. Tivemos há 2 anos e temos agora. Mas eu olho para o seu acordo. O ponto 350, lembra-se dele? O ponto 350 diz assim, cortar substancialmente por 2/3 os apoios fiscais à saúde. Sim. Como já os tínhamos apoios fiscais à previsto. saúde. Como já tínhamos 700 milhões de euros. Não, isto é totalmente cego. O que eu tinha dito, e repito, é um teto. Há um bocado levantou uma voz e agora interrompe outra vez. Não vale a pena. Não, eu peço. Não vale a pena. Não fico tão suscetível. Não, suscetível não. Até gosto do combate claro. Vamos recentrar. Mas o combate claro é dizer não digo mais nada, que o senhor tem que ouvir. Ofendido. Que o senhor tem que ouvir. Por favor. O Bloco de Esquerda combateu benefícios fiscais que criaram a desagregação do Serviço Nacional de Saúde, que entregaram à medicina privada o que se podia fazer melhor, mais bem gerido, com mais projeto estratégico no setor público. E os portugueses têm uma enorme desilusão com o que viram na gestão da saúde na sua política. Porque quando o senhor entrega o Hospital de Braga, ontem inaugurado, ao grupo José de Melo, que o senhor sabe que não é competente, o senhor correu com o grupo José de Melo do Amador a Sintra, por incompetência, e entregou-lhe aquele hospital. E, portanto, percebamos bem que na política da saúde algo está errado. Mas vamos então à questão da renegociação. Da reestruturação da dívida. Da reestruturação da dívida. Senhor engenheiro, eu queria convidá-lo a voltar a Portugal. Porque quando está em Portugal, nós sabemos o que se passou com a dívida. Aqui a reestruturação. O senhor engenheiro Sócrates dizia há um tempo assim, batendo com a mão no peito, entre mim e o FMI há 10 milhões de portugueses. Não passarão. Entre mim e o FMI. E prometeu no próximo ano um saldo primário positivo. Disse aos portugueses que se aceitasse a medida ideológica de reduzir o subsídio de desemprego, o prazo do subsídio de desemprego, a indemnização do desemprego e o apoio aos desempregados, com a alteração da lei laboral, então estava resolvido o problema das finanças públicas. E é claro que não está. E se me fala da renegociação da dívida, eu respondo-lhe concretamente. Olhe o que se passa na Grécia. Hoje Portugal tem uma taxa de juros acima da Grécia. 4,2 para eles, mais do que 5 para nós. Acima do que a Irlanda vai ter a partir de amanhã. E todos esses países perceberam que um ano de aplicação destas medidas foi uma tragédia económica. É por isso que a imprensa económica, veja a imprensa financeira, puramente financeira, não é a minha opinião, não é a opinião que eu defendo normalmente, mas veja que aqui aparece uma palavra de sensatez. Tempo para o plano B. E o editorial do Economist diz assim... E acha que esse tempo para o plano B já chegou a Portugal? Ainda antes tem aplicado as outras medidas? A Grécia está há um ano nestas medidas. Tem um déficit maior. Tem uma dívida maior, tem um desemprego maior, tem uma economia destruída. Ir para o plano B antes de aplicar o plano A? O que o Economist propõe é que todos os países da Europa renegociem a sua dívida agora,
Porque as políticas que o engenheiro Sócrates propõe, congelar as pensões, entendamos bem, reduzir os salários, aumentar os impostos, cortar nos apoios à saúde, o que é que vai conduzir? Já sabe, recessão. Portugal e a Grécia são os únicos países em recessão este ano. Mas no próximo é só Portugal. E eu quero dizer isto com clareza. Não, deixe-me falar, por favor. Eu quero dizer isto com clareza. Se o resultado de uma política é recessão, quer dizer que Portugal fica mais pobre. E é por isso que a imprensa financeira internacional pede a renegociação. Nem todos a renegociação os economistas, quer dizer... vai desculpar-me, vamos ter que avançar, mas nem todos os economistas concordam. A minha questão é, ainda não explicou, reestruturar é exatamente o quê? Renegociar ou reestruturar é exatamente o seguinte. Não, é exatamente o seguinte, dizer aos credores que nos cobram 10% por algumas emissões de dívida do último ano, que nós vamos pôr esses juros mais baixos. Que queremos prazos mais dilatados, porque queremos pôr a prioridade da recuperação da economia e isso é benéfico para todos aqueles que sabem que Portugal cumpre as suas obrigações e que respeita, em primeiro lugar, uma economia que tem que ter investimento. E se os credores disserem e tem que ter emprego. Sabe, os credores são os bancos alemães e franceses. Não faça perguntas. Por favor, não baixe o nível. E se eles disserem não baixe o nível. Não, é que os credores querem que a economia recupere. Não podem aceitar que esta economia colapse como a grega. Porque essa é a pior das situações para a Europa. E nós que desistimos de ter uma voz na Europa, era a altura de recuperarmos a coragem de falar na Europa por uma política que sustente cooperação. Agora, uma coisa é certa. Os portugueses não podem aceitar cortar as pensões para promover uma dívida que está acima do nível que nós podemos pagar. Este ano, no próximo mês, nós vamos recuperar, vamos pagar 4.885 milhões de euros de obrigações do Tesouro, que foram emitidos a menos do que 5%. E vamos endividar a 5% para pagar uma dívida paga a menos do que isso. Ou seja, perdemos dinheiro. José Sócrates. Não podemos aceitar essa situação. Sobre a posição de Francisco Louçã. Em primeiro lugar, o FMI veio para Portugal, mas veio pela sua mão, não pela minha. Eu sempre lutei para que não tivéssemos ajuda externa. E a causa desta ajuda externa foi o chumbo do PEC, para o qual o senhor contribuiu. E o senhor, em vez de enquadrar no momento presente, no momento político difícil que Portugal atravessava e que todos os países europeus atravessam, o senhor, em vez de pensar nisso, decidiu ser apenas a muleta da direita, decidiu abrir uma crise política. É verdade, tem que ouvir. A muleta da direita para abrir uma crise política que tinha uma única motivação. O que é que levou a direita a chumbar o PEC, a apresentar aquelas moções? Apenas uma coisa, a cobiça pelo poder. A ideia que as sondagens lhe davam uma boa oportunidade para regressar ao poder. E o senhor votou com eles, deitando o governo abaixo. E no caso do Bloco de Esquerda, o que é que motivou? Aliás, de forma pior, que o senhor deu o sinal à direita que estaria disponível para votar com eles, quando apresentou aquela moção de censura para derrubar o governo. Se foi a cobiça pelo poder, engenheiro José Sócrates, motivou a direita, o que é que motivou o Bloco de Esquerda? Terá que perguntar ao Dr. Não estou a perguntar Francisco assim, porque tirou a conclusão em relação à direita. Sabe, o que me parece é que o Bloco de Esquerda, ao longo destes últimos 2 anos, nunca deixou de seguir a linha política de considerar o Partido Socialista o seu adversário principal. E em vez de ter políticas de diálogo, como o Francisco Louçã disse em 2009, se não tivermos maioria absoluta haverá mais diálogo. Nunca houve essas condições. Pelo contrário, o Bloco de Esquerda foi sempre radical contra o governo, foi sempre cego e foi sempre ultra-ortodoxo no combate ao governo. Mas deixe-me dizer, declara de Sr. Francisco Louçã, desculpe, o Francisco Louçã é também professor de Economia e sabe que reestruturação é um termo técnico. Reestruturação significa aquilo que o senhor não foi capaz de dizer. Significa não pagar parte da dívida. Não, significa. Francisco Louçã, desculpe. Olha, vou ler a sua própria moção, onde está dito. Este é o passo para a reestruturação da dívida e para a recusa do pagamento de dívidas abusivas. Dívidas abusivas, diz o Bloco de Esquerda. Recusa de pagamento. A última vez que houve uma reestruturação da dívida foi na Argentina. E o que é que significou? Significou apenas o seguinte: a Argentina tinha uma dívida de 100 e disse só pagamos não sei quanto, 70, 75, 80, não pagamos o resto. Em que circunstâncias é que o Sr. Engenheiro José Sócrates admitiu uma reestruturação da dívida? Em nenhuma circunstância. Portugal nem quanto as outras pudessem ter eventualmente falhado? É o que os economistas Quando o Francisco Louçã fala da Grécia, eu digo-lhe, reestruturar a dívida significaria um prejuízo absolutamente gigantesco e monumental para o nosso país. Mas se tudo falhasse, quando eu digo, não conseguir recuperar, desculpe, eu não quero conseguir, desculpe, reestruturar uma dívida significa pagar um preço
em miséria, em desemprego e em falências. E pior do que isso, significa pôr em causa o projeto europeu, significa pôr em causa a moeda única. É por isso que aqueles que falam de reestruturação da dívida não sabem do que estão a falar. Porque as consequências que isso teria para o sistema do euro e para cada um dos países seriam absolutamente catastróficas. O governo grego já veio desmentir esses rumores e dizer que não considera de forma nenhuma a reestruturação da dívida. E eles têm problemas muito superiores aos nossos. Mas a reestruturação da dívida grega seria um erro trágico. Finalmente, eu gostaria de falar sobre a saúde, Francisco Louçã. Porque ao longo destes anos, eu nunca ouvi o Bloco de Esquerda fazer a mínima saudação pelo facto de termos políticas sociais mais avançadas, nem no complemento solidário para idosos. Nunca vi o Bloco de Esquerda saudar nenhuma das reformas que fizemos na educação, com a introdução do inglês nas escolas, com as novas oportunidades que permitiram qualificar 500 mil de portugueses. Nunca vi o Bloco de Esquerda saudar o investimento que estamos a fazer na requalificação das escolas. E nunca vi o Bloco de Esquerda saudar as mudanças que nós fizemos na saúde, com a introdução das unidades de saúde familiar, que deram médico de família a muita gente, com a introdução das unidades de cuidados continuados, que permitiram ter hoje 5 mil camas para dar cuidados de saúde aos nossos idosos, que antes não tinham, e que têm hoje melhores condições de independência, melhores condições de autonomia, e que lhes permitiu abandonar a cama do hospital para poderem regressar às suas casas. Estas foram as reformas que nós introduzimos na saúde, na educação, também na ciência. Eu nunca ouvi saudar o esforço que nós fizemos para melhorar o nosso sistema científico e temos hoje 1,71% de investimento em ciência, como nunca tivemos no passado. Nunca ouvi saudar os progressos da escola pública, no PISA. Nunca ouvi saudar o progresso que tivemos na formação de doutores, 1.500 doutores por ano que formamos agora. Vamos compensar os tempos, Sr. Engenheiro. Francisco Louçã, não só... Quero só lembrar-lhe que da outra vez que o entrevistei, disse-me que seria trágico Portugal sair do euro. Com certeza. Eu não concordo que Portugal saia do euro, isso seria um disparate. Mas está a propor o engenheiro Sócrates fez uma uma listagem ensaiada dos grandes benefícios beneméritos do seu governo e explicou que gostava de ter uma oposição saudatória. Ora, não é esse o meu caso. Eu bato-me por valores à esquerda. E até lhe digo mais. É isso que me permite e me obriga a tomar a responsabilidade de defender todas as medidas vantajosas. Eu defendi o complemento solidário de idosos. E saúde e apoio, sempre. Não tenha dúvidas, os portugueses conhecem bem. Mas vamos à questão da dívida e à questão do Serviço Nacional de Saúde já agora. Porque eu já percebi neste debate qual é a sua estratégia. É nunca responder. Não responde sobre a taxa social única, sobre a grande diminuição. Duas intervenções sobre a taxa social única. Por favor, Sr. Engenheiro. Não responde qual vai ser a alteração que vai propor aos portugueses para a sua segurança social. Não diz como é que ela vai ser financiada. Não diz agora porque é que as decisões estratégicas sobre a saúde, como o José de Melo, no Hospital de Braga, são úteis. Eu digo que são catastróficos. Não é verdade. Pois é. Não é verdade. Eu vi ao lado de Salvador de Melo a inaugurar o hospital. Mas agora não foi este governo. Não. O PSD lançou as parcerias público-privado na saúde. Lançou o concurso. Mas o senhor lá esteve e lá o manteve. Tirou do Amador a Sintra. Pois, mas a alternativa em Braga seria desistir de um concurso e provocar com que Braga não tivesse nenhum... Vamos falar das grandes questões, não vamos falar do particular. Não, mas eu falarei. Vamos falar das grandes questões. Eu sou contra a saída do euro. A saída do euro é a desorganização de um espaço económico onde temos de ter responsabilidade. Mas os economistas que hoje propõem, como o editorial do Economist que eu citei, recuperar a economia, pôr a crise atrás de nós, estão a responder uma pergunta muito mais difícil, que é a seguinte: daqui a 3 anos, Portugal, quando terminar este processo, o que é que lhe terá acontecido? Veja o que é que nos emprestam. São 110 mil milhões de euros. 30 pagamos em juros, 50 e poucos são para os credores, 12 são para a banca. E o resto, menos de 20%, para comportar o déficit. Ou seja, a economia portuguesa tem a certeza que os credores são protegidos, mesmo quando os juros são excessivos, que vai pagar 5% ou mais, e o engenheiro Sócrates não quis dizer qual é a taxa de juros, mas evidentemente... Desculpe, o Olli Rehn já disse que era acima de 5,5% na parte europeia. Desculpe, mas ele já disse. E nós assumimos responsabilidade perante os factos. Não é ele que logo veremos. Se assim for, são 30 mil milhões de euros. O que quer dizer quase 10 mil euros para cada pessoa da classe média, cada contribuinte, a pagar ao longo deste tempo. E não sobra nada para a economia. Pagamos a 5%, o que quer dizer que pagamos um juro incomportável para uma economia. Repare bem, a economia paga 5% e está a cair 2%.
Qualquer pessoa, qualquer Ou economista seja, percebe Francisco isto. Louçã, o nosso tempo Ou seja, caminha largamente para o renegociar- final. Deixe-me concluir, por favor. Admitindo Renegociar que será quer dizer- eleito, o senhor o que é que faz ao acordo? Rasga o acordo? Pode rasgar o Este acordo? acordo não pode ser pago. Não há condições para pagar. Seja eu, seja José Sócrates, Então não é um seja bom acordo, Passos como diz o Coelho, engenheiro José qualquer. Sócrates. É um péssimo acordo. Cria recessão. Portugal vai ser o próximo ano o único país da Europa em recessão. É evidente que se a vida das pessoas, olhemos para as pessoas, a vida das pessoas, que é a sua pensão congelada, o seu salário diminuído, o senhor promete mais 100 mil desempregos. Eu lembro-me quando prometia 150 mil novos postos de trabalho. Agora vamos chegar a 800 mil desempregados. É uma certeza deste plano. E por isso o que nós dizemos, e leu só uma pequena parte, é sempre muito hábil nisso, o que dizemos é que há parte da dívida... Posso ler Por favor. tudo. Eu posso dizer-lhe o que está. Já É que há li a parte da dívida, burguesia, não? parte da dívida que não pode ser paga. Eu vou-lhe dar só um exemplo. Ah, bom, finalmente. Vou-lhe dar um Portanto, exemplo. o que propõe é que Vou-lhe não paguemos dar- parte da dívida. Engenheiro Sócrates, calma. Um por exemplo favor. para fechar Vou-lhe este dar um dossiê, exemplo. se faz favor. Na Alemanha estão a ser julgados administradores de uma empresa porque terão pago 63 milhões de euros em corrupção em Portugal para vender submarinos. E eu pergunto em Portugal, claro, não há julgamento nenhum de ninguém que tenha recebido esse dinheiro. Mas eu pergunto se nós não temos que investigar numa auditoria sobre a dívida todas as despesas que, como estas, oneram os contribuintes. Nós vamos pagar. Muito bem, Francisco E Louçã. temos o direito de saber na dívida Está- interna e externa, dívida do Estado, o que é Está certo entendido. e que pagamos e o que é que não podemos Ou pagar. seja, tudo isso inclui... Só um momento para direcionar. Não foi um bom acordo. Pergunto-lhe então em relação... O senhor defende que foi um bom acordo. Pergunto-lhe se em relação à taxa aplicada também há uma boa taxa. E a pergunta que muitos fazem é para onde foi o dinheiro, uma vez que a dívida pública passou de 68 mil milhões para 160 mil milhões em 10 Olha, anos? Clara de Sousa, já respondi a essa pergunta. Vamos Todos responder os países novamente, se possível. europeus, os Estados Unidos, o Japão, ao longo destes 3 anos de grave crise financeira e económica, aumentaram as suas dívidas, aumentaram os seus déficits. Todos, sem exceção. A Espanha aumentou mais de 60% a sua dívida. O Reino Unido, 53%. Os Estados Unidos, 57%. A Irlanda, 200%. Portugal aumentou também a sua dívida e o seu déficit para fazer face àquilo que era a responsabilidade dos Estados, de investir na economia para proteger o emprego, para proteger as empresas e para proteger as famílias. Foi isso que fizemos em 2009. Ou seja, a resposta foi Mas sobretudo para o Estado Social? Não é para o Estado Social, foi para proteger a nossa economia. Isso fizeram todos os países, em todo o mundo. Porque quando se fala de Portugal, dá a impressão que Portugal foi o único país em que subiu a dívida. Não, foi em todos os países europeus. A nossa dívida subiu de 2007 a 2010 cerca de 36%, enquanto a média na Europa foi 34%, nos Estados Unidos... em 2005. Não, desculpa, estou a falar de... Quando começou a crise, em 2007 a 2010. Estou a ser honesto nessa análise económica. Mas se me permite... E a taxa é uma boa taxa? Mas se me permite, Clara de Sousa... Entre 5,5% e 6%, Sr. Engenheiro. A taxa vai ser decidida na próxima segunda-feira no Ecofin, segundo as regras europeias e segundo as referências que foram já decididas para a Grécia e para a Irlanda. Mas as propostas do Bloco de Esquerda, nós temos que as analisar. Desculpem, eu bem sei que não temos o programa e lamento não o ter lido antes deste debate. Mas a proposta do Bloco de Esquerda é, portanto, a reestruturação. E, finalmente, o Francisco Louçã acabou por dizer aquilo que significa reestruturar. Significa não pagar parte da dívida. Ora, eu acho isso uma Dívida que resulta de corrupção. Eu sei que o senhor não dá grande importância a isso. Desculpe lá. Dívida que resulta de corrupção. Desculpe, não seja demagógico, por amor de Deus. Desculpe, Agora, o que é que o Alemanha. Bloco de Esquerda propõe mais? Propõe, não apenas, não pagamos. Esta é a posição do Bloco de Esquerda. Isto é uma posição muito fácil, mas é para quem não vai ter responsabilidades de governo. E depois propõe uma outra coisa. Ou melhor, eu aqui não tenho a certeza se propõe, mas o Francisco Louçã dir-me-á. Também proporá nacionalizações, como já propunha em 2009. Espero que não tenham, julgo eu, que não abandonaram essa proposta. Está quase no final. Portanto, basicamente, o programa do Bloco de Esquerda é, por um lado, queremos nacionalizar. E não sei onde é que vão buscar o dinheiro para nacionalizar a Galp, a EDP. Só isso custa 23 milhões de euros. Mas, por outro lado, barato, querem não pagar. Milhões de euros. Querem nacionalizar e querem não pagar a dívida. Antes do minuto final, um programa eu quero fazer que não uma tem a pergunta. mínima responsabilidade para apresentar ao país. A ambos, que é do resultado que sair das próximas eleições de 5 de junho. Não sei se têm objetivos máximos ou objetivos mínimos. Até que ponto Francisco Louçã, em que circunstâncias, aliás, o Francisco Louçã se afastaria para dar lugar à renovação do partido no caso do resultado do Bloco de Esquerda ser de descida, como neste momento apontam todas as sondagens? Eu vou com muita determinação e confiança a estas eleições.
e sei que o soberano é o povo, e é dia 5 de junho que decide. Mas deixe-me responder ao engenheiro Sócrates sobre a questão do radicalismo. Mas não me respondeu. Mas acabei de lhe responder. Desculpa, a senhora faz a Não me pergunta, eu dou a respondeu. resposta, se não se importa. Para onde foi o dinheiro? Os portugueses fazem essa pergunta. O dinheiro foi para autoestradas. Temos mais autoestradas na população do que a Alemanha. Foi para estádios de futebol, alguns dos quais não funcionam, e foi para os donos de Portugal. Quando eu olho para as parcerias público-privado, que são 59.695 milhões, e vejo a facilidade com que o Governo entrega a empresas, por exemplo, uma dos donos de Portugal, a Mota-Engil, com que entrega acima do contrato 151 milhões de euros este ano. Acima do que estava contratualizado, percebo que é radicalismo. O seu tempo terminou, Não se retire, por favor, deixe-me só dizer uma coisa. Terminou. Nacionalizações, eu não aceito privatizar a Caixa Geral de Depósitos. E o senhor quer privatizar 1/3 da Caixa Geral de Depósitos. E quer deixar no seu minuto final. Quer deixar no seu minuto final. A questão aqui também é política. Francisco Louçã não quis responder. Pergunto a mesma coisa ao engenheiro José Sócrates. Consoante o resultado destas eleições, em que circunstâncias é que admitiria sair do partido e dar lugar à renovação? É que Clara de Sousa continua a fazer essa pergunta aos políticos, mas nenhum político parte para umas eleições agora com um cenário de derrota. Eu estou aqui para... Ninguém tem a certeza da vitória, nós estamos em democracia. Eu parto com a certeza interior de que o Partido Socialista merece essa vitória. E é com o cenário de vitória que eu trabalho, com certeza. Naturalmente que a democracia é a resposta do povo. Temos que deixar falar o povo. PSD, mas eu parto com o ânimo de quem quer vencer as eleições e dar uma resposta dizem positiva. Que não governam consigo, não entrarão em entendimento consigo. Por isso a minha questão essa é outra questão. Essa é outra questão. Desculpe, essa é outra questão. Parlamentar. Essa é outra questão pelo seguinte. Eu acho, em primeiro lugar, que o país deve ter um governo maioritário, com maioria no Parlamento. O que há para fazer é de grande responsabilidade. E lamento muito que, ao contrário do Partido Socialista, que se dispõe a estabelecer com os outros partidos espaços de diálogo, de negociação e de compromisso, os outros partidos se fechem num radicalismo e num sectarismo que eu nunca vi na política portuguesa. Mas isso os portugueses julgarão quem é radical e quem está disponível para o diálogo. Minuto final para aquela Câmara, por favor. Eu julgo que os portugueses perceberam bem que nestas eleições vão fazer uma escolha clara e decisiva. Uma escolha clara, em primeiro lugar, é uma escolha entre um governo liderado pelo Partido Socialista ou um governo liderado pelo PSD. Mas uma escolha também decisiva. E decisiva porque o PSD virou à direita. O PSD apresenta nestas eleições o programa mais radical que a direita apresentou nos últimos tempos. Privatizar a Caixa Geral de Depósitos, privatizar as águas de Portugal, privatizar também a RTP, abrir espaço aos privados no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e na Segurança Social. É por isso que eu acho que esta escolha é absolutamente decisiva. E lamento muito que o Bloco de Esquerda, ao longo deste tempo, tenha permanecido fiel à sua linha de considerar o Partido Socialista como adversário principal. E lamento ainda mais que o Bloco de Esquerda tenha aberto a porta para esta crise política, apresentando a moção de censura ao Governo. Mas a escolha está clara. É uma escolha que posso enunciar desta forma. Nós podemos escolher vencer a crise mantendo o nosso modelo social, ou podemos, como quer o PSD, aproveitar a crise para pôr em causa o Estado Social. Pela minha parte, eu manifesto toda a confiança no juízo dos portugueses. Num juízo dos portugueses que certamente defenderão um modelo social fundado nos valores da justiça social, fundado nos valores da coesão, da solidariedade e da igualdade. Muito obrigado, engenheiro José Sócrates. Francisco Louçã, o seu minuto final. Ao longo deste debate fiz uma pergunta insistente. Essa pergunta tem que ver com a essência da democracia em Portugal. Responsabilidade. Como é que vamos responder a esta crise e, em particular, como é que vamos evitar que esta crise continue a perseguir, como sempre tem perseguido, os reformados, os trabalhadores, os mais pobres, os desempregados, a classe média, quem paga impostos? E fez uma pergunta precisa a um candidato, o engenheiro José Sócrates, que, na noite em que apresentou ao Governo este acordo com o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia, se escusou a apresentar os seus detalhes. Garantiu-nos que era um bom acordo. Agora sabemos que a taxa de juros será pior do que na Grécia e na Irlanda, onde se vivem crises dramáticas ao fim de um ano. Ao longo destes dias, o engenheiro Sócrates nunca quis falar aos portugueses sobre nenhuma das medidas concretas.
Eu achei que era importante que ele hoje fosse confrontado com esta pergunta. Se na carta o FMI assegura que vai fazer uma grande redução das contribuições patronais para a Segurança Social, diminuindo o financiamento da Segurança Social, onde é que vai buscar o dinheiro? Não quis responder. E das duas, uma. Ou é uma aventura irresponsável, ou é tudo preparado em cima do joelho. E não se pode pedir a confiança para governar durante 10 anos, arrastando o país para uma crise desta forma. E é por isso que me dirijo aos eleitores ou às pessoas que estão desiludidas com o Partido Socialista, aos homens e mulheres da esquerda, aos independentes, aos que procuram à esquerda valores de solidariedade, para defender as pensões, para proteger os salários. É preciso uma economia que tenha investimento, que possa ter uma voz na Europa, que possa ter orgulho de si. E eu sei que este país se pode levantar com soluções, com respostas, e quero dizer-lhes que o Bloco de Esquerda está totalmente disponível para todo o compromisso pelo emprego, pela solidariedade, pela justiça. E que este povo, no dia 5 de junho, dará essa resposta. Obrigada, Francisco Louçã. Obrigada, José Sócrates. Este foi o Jornal da Noite. O próximo debate na SIC será já na próxima sexta-feira. Coloca frente a frente Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Boa noite. Até lá.